Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao El Corte Inglês, uma vez mais, a hospitalidade para com esta iniciativa da Fundação. E gostaria de agradecer, naturalmente, em primeiro lugar, ao professor Diogo Lucena, que já é a segunda vez que se disponibiliza a discutir connosco os ensaios nestes encontros de final de tarde aqui no El Corte Inglês. E queria, por último, mas não menos importante, agradecer ao Pedro Pita Barros o facto de ter escrito este ensaio e ter partilhado connosco esta reflexão dele pela nossa saúde, se quisermos. Muito obrigado. Eu passava de imediato ao professor Diogo Lucena. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também queria começar por dizer do gosto enorme de estar aqui, não só por colaborar com a Fundação, mas também pelo Pedro Pita Barros, que eu conheço há imenso tempo. Ele hoje é um homem sábio e inteligente. Na altura era só inteligente, ainda não era sábio, porque era meu aluno da licenciatura. Eu não sei se lhe ensinei alguma coisa, mas hoje sou eu que estou a aprender com ele, o que é um enorme gosto para quem já foi professor. Como vê, eu não sou nada enviesado, imagina que eu diria se fosse, não é? Portanto, queria começar por dar boas razões para ler o livro, para alguém ler o livro. Eu não sei se toda a gente já leu o livro, está aqui, provavelmente compraram agora alguns. Eu acho que, em primeiro lugar, se uma pessoa não sabe nada do assunto, eu foi de uma forma sistemática, integrada, talvez o texto mais claro que eu vi até hoje em termos de descrição factual e de clareza de ideias e de simplicidade. E, portanto, eu acho que, além disso, acho que tem uma boa escolha dos tópicos. É muito difícil escolher. O mundo da saúde é muito vasto. E escolher os tópicos é também uma arte e precisa da tal sabedoria por trás que eu acho que existiu aqui. Depois há um conjunto de pessoas que sabem alguma coisa do sistema. Eu recomendaria que lessem um livro. Por uma razão completamente diferente. É para corrigir um conjunto de ideias. Se há uma área onde há ideias falsas a circular e que toda a gente aceita como um dado e que não discute, eu acho que esta é uma delas. E eu acho que o Pedro, pelo menos, desfaz meia dúzia delas de uma forma muito simples e muito clara também. E, portanto, é um livro também interessante para quem sabe alguma coisa, mas nunca pensou muito no assunto. Eu acho que permite corrigir uma série de ideias falsas. Para quem sabe do assunto, eu acho que é muito útil ler, porque é um ótimo guião para quem quiser fazer uma exposição sobre a saúde. Porque uma das coisas que eu gostei mais quando li o livro foi, digamos, o fio da meada. Ou seja, eu acho que o livro tem um encadeado muito lógico, na minha opinião, muito correto. E embora o Pedro diga que o escreveu para poder ser lido separado, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, eu recomendaria que não seguissem o conselho dele. E leiam seguido, porque eu acho que perdem muito por ler separado. Claro que se ganha informação, ganha-se com certeza, mas perdem um certo encadeado do raciocínio que permite perceber como é que funciona o sistema como um todo. E eu acho que ler o livro seguido é fácil, é rápido e eu acho francamente vale muito a pena. O que eu gostava de fazer, isto é uma apresentação de um livro, como eu concordo muito com este fio da meada, gostava de sublinhar as ideias principais e como é que elas se encadeiam, e depois no fim gostava de fazer alguns comentários sobre o que é que se eu fizesse fazia diferente. A primeira ideia muito importante é a diferença, distinguir funções do sistema. E nós distinguimos sempre a função de financiamento e de prestação. Mas na discussão pública isso está tudo junto. Quer dizer, o Estado em Portugal tem um sistema de saúde e ele é simultaneamente o financiador e o prestador. E eu acho que na cabeça da maior parte das pessoas não há uma distinção muito clara destas duas funções. Mas mesmo quando estão integradas no mesmo agente económico, no Estado, ou numa empresa de seguros, que muitas vezes são financiadoras e prestadoras também, perceber que as duas funções são diferentes, podem ser separadas, quais são as vantagens e os inconvenientes, eu acho que é uma ideia muito importante e que ajuda muito a clarificar os problemas. A segunda ideia importante tem a ver com o modo de financiamento. Eu acho que também é uma coisa que nós tomamos como um dado. É muito desejável, e eu acho que praticamente ninguém discorda com isso, de que é muito desejável que o financiamento seja por um mecanismo que nós chamamos de tipo seguro. A ideia de tipo seguro é que no momento do ato médico não se paga. É evidente que tem que se pagar o ato médico, não é? Quer dizer, não há nada de graça. Se não se paga naquela altura, alguém paga noutra altura. E portanto, o sistema pode ser um sistema privado, há uma companhia de seguros, nós pagamos um prémio de seguro e depois, quando somos tratados, a companhia de seguros paga ao hospital onde nós vamos. O Sistema Nacional de Saúde é um sistema deste tipo.
tem umas características um bocadinho diferentes, mas de qualquer maneira nós pagamos através dos nossos impostos quando não estamos doentes, ou mesmo que não estejamos, e quando estamos doentes vamos ser tratados basicamente de graça. E a ideia do mecanismo de seguro é importante porque isto de facto nós não queremos que ninguém fique arruinado porque teve o azar de estar doente. Como não gostamos de estar arruinados, temos o azar de arder a casa, não é? Quer dizer, e portanto compramos seguro para a casa. A lógica de seguro é esta. Eu gosto muito mais de dizer que é a lógica do terceiro pagador. Ou seja, no momento em que nós precisamos do ato médico, há uma terceira entidade que paga. Não somos nós nem o médico que decide por nós, connosco, mas há uma terceira entidade. No caso de seguros privados é a companhia de seguros, no caso do Sistema Nacional de Saúde é o Estado. Mas a diferença entre estes dois sistemas tem a ver muito mais com o modo de financiamento da entidade financiadora do que com esta lógica de prestação. Que é, num caso, eu pago proporcionalmente ao meu risco. No caso do Estado, eu pago proporcionalmente ao meu rendimento. O Estado é coercivo, no outro caso é voluntário. Mas as diferenças é ser voluntário versus coercivo e ser impostos progressivos versus ser uma coisa que é proporcional ao risco e não ao rendimento. Mas o elemento importante que eu acho que resulta e que é bem apresentado pelo Pedro é que o que interessa aqui é que há um terceiro pagador. E isso cria um problema que é inerente a todos estes sistemas que têm um terceiro pagador, que é uma coisa que nós desejamos muito. Mas é inevitável. Uma coisa vem com a outra, que é um risco moral. Que é, no momento do ato médico, não há nenhuma razão para eu ou o meu médico contermos os custos. E, portanto, se eu tenho uma dor de cabeça, faço um TAC, não tomo mais aspirina. Just in case. Evidentemente, estou a caricaturar a história, mas a ideia é essa. No momento, isto cria um problema de risco moral e cria um problema que existe em todos os sistemas de saúde, que é esta dificuldade de controlar um excesso de custos que nós percebemos que tem que haver. Isto é inerente a esta ideia do terceiro pagador. Eu acho que esta ideia é uma ideia que, ao ser apresentada de uma forma clara, acho que despolitiza muito estas coisas do público-privado, que causa tantas emoções, etc, etc. Não. Na essência do problema, não interessa se é público, se é privado. O que interessa é que há um terceiro pagador. Esse é que é o argumento importante, não é? E eu acho que tornar isto claro é uma coisa... E daqui resulta uma coisa muito óbvia, é que temos que então discutir como é que eu posso tentar controlar os custos, que eu sei, por natureza, vão ser em excesso, pela natureza do problema. E que é desejável, porque, reparem, há um enorme benefício económico em eu financiar a saúde com um sistema deste tipo de terceiro pagador, porque alisa o rendimento, ou seja, eu não corro risco de ter uma catástrofe financeira só porque tenho azar de estar doente. Isto tem um enorme valor económico para as pessoas. E, portanto, eu não posso deitar fora o bebê com a água. Eu quero tentar controlar os custos mantendo isto, mas isto implica um aumento de custos inevitavelmente, porque está na lógica do sistema. Eu gostei muito da maneira como o Pedro diz isto, nas páginas 23 e 24 do livro, porque explica como é que, se eu conseguir arranjar um sistema que permita, como por exemplo os copagamentos ou as taxas moderadoras, se quiserem, cuja lógica é exatamente tentar evitar o uso excessivo e espúrio do sistema, isto pode, no fim, ser mais barato para quase toda a gente. Não será nunca para os maiores utilizadores, provavelmente. Porque esses, quando têm uma taxa moderadora, vão lá muitas vezes, pagam muitas taxas moderadoras, não é? Mas, se o sistema ficar no seu conjunto mais barato, aquilo que nós temos pagado de impostos para financiar o sistema, ou que temos pagado de seguro para financiar o sistema, acaba por baixar. É claro que isto há uma redistribuição daqueles que têm muitos casos de doença para os que têm poucos, dos que têm poucos para os que têm muitos. Mas vale a pena pensar no assunto, certamente. Quer dizer, e o exemplo que ele dá é muito simples de seguir. A outra questão que eu acho que é importante e que vem na seguinte disto a consequência disto é a discussão da sustentabilidade do sistema. Eu aprendi a ter imenso medo de discutir sustentabilidade, seja do que for, porque as pessoas pensam coisas muito diferentes. A palavra sustentabilidade não tem um significado igual para toda a gente. E aqui eu acho que estamos a falar, basicamente, quando falamos de sustentabilidade financeira, tem a ver com o controle de custos. No fundo, eu quero prestar serviços de uma forma mais barata possível. Um dos lados da sustentabilidade financeira tem a ver com o controle de custos. E o controle de custos tem duas componentes. Uma que tem a ver com o desperdício puro, que é o assunto que já falámos agora, e que isso tem a ver com o nível da despesa. Eu controlar o desperdício é certamente importante, mas está longe de ser a coisa mais importante. Porque aquilo que é o problema de longo prazo é a taxa de crescimento e não é o nível. Porque se eu baixar o nível 10%, e se isto crescer 10% ao ano, para o ano estou com o problema que eu resolvi o problema este ano, mas para o ano estou com ele igual, não é? E, portanto, se isto crescer 10% ao ano, é que é o grande problema. Se crescer só 1% ao ano, é um problema muito mais pequeno.
E, portanto, como é que eu consigo baixar a taxa de crescimento é que é a grande questão. Mais uma vez, eu acho que isto é claramente exposto e eu não vou discutir em detalhe, mas há boas razões e desejáveis para que os custos aumentem. Eu acho que as pessoas, quando discutem o controle de custos, muitas vezes esquecem de discutir este lado. Porque associado aos custos há benefícios. Ou seja, a saúde tem enormes benefícios. Isso é um outro ponto que eu acho que é sempre muito mal discutido. Talvez seja um dos pontos onde eu gostaria de ter visto um bocadinho mais discussão, porque eu acho que não é claro na cabeça das pessoas. Provavelmente o que nós investimos em saúde tem um rácio de benefícios-custos muito maior do que as pessoas imaginam. Essas contas são muito difíceis de fazer porque a medida dos benefícios não é óbvia. A saúde não é uma coisa que eu possa vender no mercado e dizer toma lá um bocadinho de saúde, tu ficas menos saudável, eu fico mais saudável. E a gente trocar como troca laranjas, não é? Portanto, pela natureza do produto, a gente só vende reparações, não vende saúde em si, não é? Vende reparações da máquina. E, portanto, os benefícios da saúde têm basicamente a ver com número de anos de vida de qualidade. Se pusermos números razoáveis de valorização dos benefícios, é muito fácil chegar à conclusão de que o investimento na saúde é provavelmente enormemente rentável. Isto não significa que a gente não queira controlar os custos, como é evidente. Agora, mas os custos aumentam, por exemplo, quando à medida que o nosso rendimento aumenta, as sociedades mais ricas querem gastar mais em saúde, em percentagem do rendimento. Como se calhar gastam mais em viagens e menos em alimentação. As pessoas, a sociedade, à medida que o rendimento cresce, a composição da nossa despesa altera-se. E a saúde é um dos bens em que nós, se calhar, queremos gastar uma porcentagem maior de somos mais ricos. Não há nada mal nisso, não tem nada de mal. O outro que eu recomendo a quem ler o livro de atenção é o argumento da velhice. Dizer, a velhice causa um aumento enorme de despesa. Não é verdade. Onde está a grande despesa é nos últimos 2 anos de vida. Seja a gente velho, seja a gente novo, quando tem os últimos 2 anos de vida. Se eu morrer aos 50, gasto muito dinheiro, provavelmente, nos últimos 2 anos de vida. Se eu morrer aos 80, gasto muito dinheiro nos últimos 2 anos de vida. Portanto, o problema está no tratamento que a gente dá no último período da vida, seja novo ou seja velho. Graças a Deus as pessoas são mais velhas, de maneira que hoje a gente atribui-se à velhice, mas é falso. Se a gente morresse aos 50, continuava a ter este tipo de problema de despesa. A tecnologia, sim, a tecnologia acho que causa um efeito muito grande. Uma das razões que a despesa de saúde cresce é porque hoje nós sabemos tratar coisas que há 50 anos não sabíamos. Deixávamos a pessoa morrer, por simplesmente. Agora podemos tratar. Então vamos gastar mais dinheiro. É tão simples quanto isto. E alguns tratamentos são mais caros. E alguns tratamentos, se calhar, não valem a pena. Portanto, isto não quer dizer que tratamentos novos sejam sempre interessantes do ponto de vista rácio, benefícios, custos. Eu, se calhar, podia gastar o dinheiro do sistema de saúde de outra maneira, não num tratamento novo. Eu preciso de provar que vale a pena, acho eu. E, portanto, há várias razões para isto e eu julgo que isto é um outro argumento que está muito bem explicado no livro. O que é que eu... Um ponto que eu acho que talvez eu gostasse de ver mais desenvolvido é que, e tem a ver, eu vou falar nisso a seguir, tem a ver o método de controlar custos. O Pedro fala em preços, fala o controle, no fundo, baixar os preços dos inputs do Sistema Nacional de Saúde, uma maneira de controlar custos. Outro é no fundo, seguir a tecnologia mais barata. Não é verdade que haja só uma tecnologia disponível e o preço, usando uma linguagem um bocadinho económica, o preço dos fatores que nós usamos para fazer tratamentos podem ser diferentes e aquilo, a maneira mais eficaz de tratar as pessoas pode até não ser a mesma de país para país, por causa das diferenças de fatores. E dentro do país, muitas vezes, isto, digamos, há práticas que são consuetudinárias e que é assim que se faz e as pessoas não olham, não pensam e, se calhar, fazendo de outra maneira, conseguem embaratecer a forma A outra dimensão é esta dos benefícios e dos custos, não é? Ou seja, se calhar há coisas que eu não devo fazer. Há um aspecto que eu acho que gostava de ver mais discutido, que era a ideia de que este mecanismo de reafetação de recursos, que pode significar eu tratar com mais intensidade certo tipo de patologias e menos outras, se calhar com o mesmo dinheiro eu poupo muito mais vidas. Eu acho que isto é uma das questões que é mais difícil de discutir por razões morais, mas que eu acho que é onde provavelmente nós conseguimos ter mais efeito em termos de bem-estar das pessoas, apesar da dificuldade da discussão. Porque uma coisa melhora a tecnologia, melhora certamente os custos em relação ao output, mas esta reafetação pode ter efeitos muito maiores. Nos outros setores todos da economia isto é verdade.
E eu suspeito que na saúde também. É um assunto pouco discutido, porque as pessoas têm medo de discutir. Mas eu achava que valia a pena romper esse medo e falar nisso. Acho que podemos poupar muitas vidas. Um outro mecanismo que é muito usado numa tentativa de reduzir os custos é reconhecendo que a função de financiamento e a função de prestação de serviço são autonomizáveis em termos lógicos. A ideia de que se quem faz o financiamento puder obrigar, ou puser como condição que o tratamento seja feito em instituições de prestação de serviço que ele controla, os americanos chamam isto um Health Maintenance Organization, um HMO. Em Portugal, mesmo no setor público, isso pode ser feito. Os ingleses tentaram fazer coisas deste género com entregar o budget do tratamento dos doentes aos general practitioners, né, aos médicos de primeira linha, que depois são responsáveis por encaminhar as pessoas, mas são responsáveis por pagar os custos. E, portanto, este mecanismo de integração cria uma motivação natural para tentar controlar os custos, o que é uma coisa boa. Eu já vou dizer porque é que acho que isto é importante, mas antes disso, deixem-me só falar de outro pequeno aspecto que eu gostei muito de ler, porque também tem uma carga ideológica enorme e que eu acho que resulta muito claro da leitura do livro, que é quando se discute a equidade. Nós falamos de equidade de acesso e as pessoas identificam sempre a equidade de acesso com a igualdade de acesso. Eu acho que é importante distinguir as duas coisas. Equidade não é verdade que seja equitativo tratar da mesma maneira coisas que são completamente diferentes. Isto dito parece muito óbvio. Na prática, toda a gente, quando fala de equidade, diz igualdade de acesso. Eu acho que não tem que haver igualdade de acesso. Há pessoas mais velhas, com mais doenças, com doenças crónicas, com aquilo. A distinção não é pela riqueza, mas não é verdade que todos os casos sejam iguais. E eu acho, portanto, que pensar ao longo destas linhas também permite gerir o sistema muito melhor, com os mesmos recursos fazer muito mais. Eu acho que destruir estas ideias feitas, eu acho que é um mérito enorme que o livro tem. Com muita simplicidade, não tem medo de dizer estas coisas. O que é que eu acrescentaria? Primeiro, eu acho que há uma discussão muito importante em termos de resultados de saúde que tem a ver com os determinantes sociais da saúde. Tudo o que não tem a ver com tratamento direto hospitalar. Eu costumava dizer por brincadeira aos meus alunos muitas vezes, o melhor investimento em saúde em Portugal, houve uma altura em que morria muita gente num ponto negro da IP3, acho que é a IP3. Se eu arranjasse aquele troço, com muito pouco dinheiro, poupava muito mais vidas do que investir num novo hospital. Portanto, o melhor investimento em saúde era arranjar aquela autoestrada. Isto é um bocadinho... É verdade, ainda por cima, mas é um bocadinho de brincadeira para mostrar que, se calhar, se eu conseguir investir em coisas que não são o tratamento, mas na prevenção, etc., isso é talvez um investimento muito mais interessante. Eu acho que isto é uma dimensão que é referida no livro, mas que, na minha opinião, não tem o peso que devia ter, tal como eu vejo a importância das coisas. O segundo, eu sou um liberal inveterado e acredito muito que a concorrência é uma maneira automática de disciplinar estas coisas. Ou seja, se eu separar a função de financiamento da prestação, eu posso introduzir concorrência na prestação. Eu acho que a concorrência tem que ser regulada, controlada, tudo isso é verdade. Mas quem está à frente das instituições tem que perceber que se poupar custos, isso é reconhecido como um mérito, sem prejudicar o outcome de saúde, como é evidente. E eu acho que a concorrência pode ser até estabelecida dentro do setor público. Eu acho que há vários esquemas que foram testados e pensados, uns com melhores resultados, outros com piores, para criar pseudo-concorrência neste sentido, mesmo dentro dos prestadores do setor público. E eu acho que, na minha opinião, não há que ter medo de trazer isto para a discussão. Eu acho que isto pode ser um mecanismo automático. Porque a grande vantagem de fazer isto descentralizadamente é que é automático. Ninguém tem que estar todos os dias a dizer ao diretor do hospital, veja lá agora os custos, controlar. Não tem que ser o ministro a preocupar-se com os custos de cada hospital. O ministro tem que desenhar a coisa de maneira que os incentivos sejam corretos. E, portanto, quem está à frente do hospital, se poupar custos, o seu hospital é beneficiado de alguma forma e é reconhecido o mérito. E, portanto, a pessoa pode... E algumas experiências em Portugal correram bem. Não é verdade que isto seja terreno virgem. Só que as pessoas não gostam de pôr o problema assim. É um caso excepcional, é não sei o quê e tal. Enfim. A outra forma de concorrência
e por isso é que eu iria voltar a falar destas Health Maintenance Organizations, desta integração. Muitas vezes a concorrência não se dá ao nível dos prestadores, mas dá-se ao nível dos planos de saúde. E é uma discussão interessante, porque eu acho que há grandes vantagens em fazer desta maneira e não da outra. Há uma questão de dimensão do país que pode ser problemático, mas há pessoas que podem preferir pagar menos e ter um bocadinho menos de cobertura, ou pagar mais e ter mais cobertura, ter melhor hotelaria ou pior hotelaria. Ou seja, um plano de saúde não tem que ser uniforme para toda a população. Os carros não são iguais para toda a gente, há pessoas que gostam mais uns dos outros, e o plano de saúde não tem que ser igual para toda a gente. As pessoas têm preferências diferentes, genuínas, têm prioridades diferentes, têm objetivos diferentes. E, portanto, permitir alguma diversidade dos planos de saúde que são postos às dispostas da pessoa, e isso reflete-se em parte no preço que ela paga, eu acho que pode não ser uma coisa má. Portanto, isto é transferir os meus argumentos da concorrência para planos de saúde e não para prestadores de saúde. Isto existe nos Estados Unidos. O exemplo, que aliás que o Pedro fala no livro, é da Kaiser Foundation. Kaiser Foundation é um HMO deste ano que gera 9 milhões de pessoas. A pergunta é se a gente precisa de ter esta dimensão para o mecanismo funcional. Nessa altura só há lugar para um em Portugal e acaba-se a concorrência automaticamente. Não é? Portanto, mas eu acho que isso é um ponto que é interessante discutir. Eu tenho a minha opinião, mas não. E já agora queria antecipar uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, mas tenho noção que houve um grupo hospitalar português, o terceiro grupo privado, foi comprado por uma empresa brasileira, a Amil, que por sua vez foi comprada por uma empresa americana. Este negócio da compra da Amil foi qualquer coisa como 3,5 bilhões de dólares. A empresa americana, eu lembrei-me de falar nisto hoje à tarde, não tive tempo de fazer o meu homework, mas a empresa americana é uma empresa que tem como volume de negócios qualquer coisa como uma fração muito grande do PIB português, não é? Quer dizer, são os milhares de milhões por ano. Eu não fui capaz de buscar o número, não tive tempo, mas eu sei que é uma fração grande. E tem uma lógica de intervenção, que é exatamente aquilo que eu falei. É basicamente o centro da atividade é seguradora e depois têm, pertencente à empresa, cadeias de prestadores de serviços, onde as pessoas que compram o seguro nessa empresa vão ter que se tratar, se aceitarem comprar esse plano. E, evidentemente, eles tentam controlar os custos porque interessa-lhes controlar os custos. Não é? Eu suspeito que, se esta filosofia se mantiver em Portugal, que esta empresa americana vai começar por entrar no mercado de seguros e vai depois fazer a integração vertical do setor. Eu acho que vai ser uma mudança radical na maneira de funcionar do nosso sistema de saúde. Não tenho certeza que isto seja verdade, não estou nos planos dele, não falei com ninguém, não conheço ninguém, mas se isto acontecer, isto pode ser uma mudança radical e eu acho que pode ser uma mudança muito importante. O último aspecto, fazendo parte da minha, como eu digo, do meu inveterado liberalismo, eu devo dizer que, como doente, prezo imenso a liberdade de escolha. Há pessoas que dão menos importância do que eu, mas tal como eu conheço muita gente que dá importância à liberdade de escolha. E nós, mesmo no sistema público, tentamos exercer essa liberdade de escolha. Dando moradas falsas quando é preciso e coisas desse género. E eu conheço muita gente que faz isso. Não vou agora dizer não, porque acho que é chato, não posso provar, mas, enfim, todos nós conhecemos a nossa família, nos primos, nos amigos, pessoas que fizeram coisas deste género. O que mostra que as pessoas dizem, não, para mim não é importante, mas depois é, não é? Quer dizer, e, portanto, aquele dilema que o Pedro apresenta, de dizer, se eu tenho, e com o qual eu concordo, se eu tiver financiamento por seguro, eu, no fundo, protejo as pessoas financeiramente, não é? Se eu tiver um seguro completo. Mas isto dá um incentivo para os custos serem excessivos, de maneira que a resposta é dar um seguro que não é completo, as pessoas têm que pagar qualquer coisa quando se tratam, que é para moderar o acesso. Eu gosto muito mais de fazer um triângulo, quer dizer, e eu acho que é um triângulo de impossibilidade, que é, eu gostava de ter seguro completo para as pessoas, para ninguém correr risco financeiro com a doença, gostava de ter um bom controle de custos e gostava de ter liberdade de escolha. Infelizmente, este triângulo é logicamente impossível. E, de facto, há pessoas que dão mais importância a uma coisa, pessoas que dão mais importância a outra. E, portanto, no fundo, é o apelo à diversidade e à possibilidade das pessoas escolherem. Uns querem resolver o seu problema, estão dispostos a renunciar à liberdade de escolha para ter menos custos, outros preferem ter mais custos e ter liberdade de escolha. Eu acho que nós devíamos desenhar o sistema de maneira a ser suficientemente aberto e flexível para não ter que ser one size fits all, não ter que ser uma coisa. E isto é sempre difícil. Bom, acho que já... Vou passar agora ao Pedro. Pedro, Muito obrigado. a sua defesa. Não, isto não é um ataque. Muito boa tarde.
Bem, acabei de descobrir agora com o comentário do António, passei a fazer uma segunda defesa de doutoramento. Em frente ao Diogo. Bom, em primeiro lugar, agradecer à Fundação o convite para escrever este ensaio e agradecer ao professor Diogo Lucena por ter estado aqui. A maior parte das pessoas não sabe, mas o professor Diogo Lucena provocou a minha primeira incursão pública na discussão das coisas de saúde em 1995. E, portanto, se eu estou aqui, a culpa é sua, Diogo. Muito obrigado. É algo que eu agradeço. Desde lá até agora tenho vindo sempre a aprender consigo. Como eu disse, não foi fácil responder a este desafio, porque eu tive que fazer escolhas ao longo do livro. E, a da altura, sentia-me quase um bocadinho intimidado com tantas coisas que eu queria cá pôr. E na Fundação perguntavam porque é que eu não me despachava a escrever o livro. Basicamente, achavam que eu não queria escrever. E, de facto, não queria, porque havia tanta coisa que eu queria pôr que não dava. E, portanto, tive que pensar o que é que eu achava que era importante. Depois fizeram uma coisa terrível. Ainda hoje eu me sinto amargurado com isso. Disseram que eu não podia pôr equações, nem quadros, nem nada que sustentasse os leitores. E, portanto, não fiz isso. Cheguei ao fim, e, portanto, tive depois que começar a juntar isto tudo. Quando comecei depois a ver o resultado, comecei a ficar mais satisfeito. Achei que eles tinham alguma razão e que, de facto, valia a pena o esforço de tentar escrever de uma forma diferente. E, portanto, agradeço-lhes também essa obrigação de pensar de outra forma e tentar ter um livro que procura ser acessível, dar a minha visão. Algumas coisas custa-me mais não ter a capacidade de sustentar tudo o que digo naquele momento. Algumas partes eu arrisquei a especular um pouco. E gostava que as pessoas, ao lerem o livro, sentissem também um pouco essas minhas dúvidas ao longo da escrita. E como o Diogo diz, há algumas coisas que podiam cá estar, não estão, certamente. Uma das partes que eu quis tentar discutir foi precisamente a sustentabilidade financeira, que se fala muito, e eu acho que a maior parte das vezes nós não temos ideias muito arrumadas sobre isso. E talvez a parte mais importante que uma pessoa pode trazer para a discussão da sustentabilidade financeira é a lógica de equilíbrio geral do sistema. É fechar tudo, as coisas têm que encaixar. E nós muitas vezes pensamos no sistema de saúde, olhando para um pedaço e esquecemos como é que o resto à volta tem que se encaixar. E, portanto, se eu estou a gastar dinheiro ou a utilizar dinheiro num lado, tenho que saber onde é que vou obter os recursos. Mas de onde eu vou obter os recursos pode condicionar também a forma como eu procuro os próprios cuidados de saúde. Portanto, eu tenho que encaixar tudo de uma forma que faça sentido e, infelizmente, neste campo, não é um campo onde a economia consiga dizer é assim ou é de outra forma. Existem muitas escolhas sociais que têm a ver com os valores sociais, e o Diogo tocou alguns deles, por exemplo, falou aqui no valor da liberdade de escolha enquanto valor em si mesmo, não só como resultado da situação. Bem, nós temos que perceber como é que esses aspectos estão também incluídos na própria discussão que se faz do sistema de saúde. Por exemplo, nós falamos em eficiência. É fácil dizer que queremos ganhar eficiência. É difícil alguém dizer não quer ser eficiente. Agora, depois, o que é tudo é o que é que isso significa, não é? É só o desperdício, é a utilização correta, é pensar a prazo como é que utilizamos. Tem muitas peças a encaixar que nós temos que lá ter. E, portanto, isso é um ponto importante que eu gostava de... Quando as pessoas lessem um livro, pelo menos percebessem como é que eu penso sobre o assunto, como é que eu acho que se deve pensar sobre o assunto. Da mesma razão, quando falamos de sustentabilidade financeira e falamos em aumento de custos, como falou o Diogo, eu acho que nós devíamos sempre desfocar um bocado. Nós estamos demasiado obcecados com o custo no momento. E poucas vezes perguntamos a prazo o que é que isto provoca em termos de crescimento ou não de custos. Se calhar gastar mais hoje implica gastar menos no futuro. Como é que eu faço isso? Ou gastar mais numa área implica depois gastar menos noutra. Como é que eu faço isso? E pensamos demasiado compartimentados. Não temos uma visão mais ampla que eu acho que nós devíamos tentar ter. E perceber também, dentro disto, o que é que são fatores que controlamos e fatores que não controlamos. Não vale a pena, às vezes, estarmos a insistir muito em fatores que não conseguimos controlar. Estão lá, adiante. Mais vale concentrarmos naqueles fatores que nós conseguimos perceber. Eu acho que nós conseguimos perceber mais do que às vezes nos parece. Não temos, às vezes, a coragem de discutir todos os pontos que queremos ter. Por exemplo, o que o Diogo falou há pouco, que é uma discussão importante sobre os benefícios. Não só saber o que são benefícios em saúde, mas a ideia de que nós chamamos em economia efeitos marginais decrescentes. Isto é, conforme se vai fazendo mais, o efeito adicional é pequeno. E a dada altura estamos a fazer sem ter nenhum efeito prático. Aliás, curiosamente, na medicina existe uma palavra para isso, que é a obstinação terapêutica. Que é essencialmente isso. E, portanto, se nós começarmos, quando estamos a falar em custos de saúde, começarmos por perceber em que áreas é que temos essa obstinação terapêutica, em que estamos a insistir com algo que não provoca resultados, temos logo um primeiro ponto onde começar. E isto significa já ter um certo pensamento económico. Efeitos marginais que são zero, podemos retirar sem ter efeitos no resultado, podemos usar esses fundos do outro lado, e, portanto, pensar de uma forma também
trazer um pouco da forma de pensar económica para estes aspectos. Portanto, esse é claramente também um objetivo que eu gostaria de ter aqui. E tem tudo numa perspectiva que um bocadinho ambiciosa. Quer dizer, aqui eu devia ser mais modesto, mas eu gostava de ajudar a pensar quem lesse o livro podia ser um cidadão que ficasse com maior capacidade de perceber o sistema de saúde e de intervir sobre o sistema. De dizer o que pensa, de compreender como é que as peças se encaixam e conseguir expressar as suas preferências, as suas vontades dentro desse sistema. Nós temos em Portugal uma característica, às vezes um bocadinho paternalista. Nós não perguntamos às pessoas o que é que elas querem, nós perguntamos a um técnico o que é que ele decidiu que as pessoas querem. E temos que passar um pouco para além disso. E no setor da saúde, fora dele também, mas no setor da saúde isso às vezes é muito claro. E nós temos que pensar que mecanismos é que temos para garantir isso. Está um pouco ligado com a liberdade de escolha, mas não é só a liberdade de escolha, é mesmo deixar ao cidadão a capacidade de intervir, de dizer o que pensa. Portanto, isso seria um aspecto que eu acho que gostaria que se desenvolvesse em Portugal. Em termos de futuro disto, sim, há 2 ou 3 ideias que o Diogo Foucault, que eu acho que tem toda a razão de ser. Eu acho que nós devíamos pensar como é que conseguimos ter, eu não gostava de ser só liberdade de escolha, mas um pouco de concorrência, e uma das razões pelas quais, e agora entro na parte da defesa, para sermos um bocadinho mais aguerridos, uma das razões pelas quais eu não explorei muito mais as questões de liberdade de escolha e da concorrência, na área da saúde em particular, é porque eu tenho muitas dúvidas sobre vários aspectos. E uma delas é, às vezes, a escolha pode ser, às vezes, ficar entre refém de um operador privado ou refém de um operador público. E eu não tenho claro para mim qual é a melhor. Obviamente que ter concorrência significa não ficar refém de nenhum. Só que eu, para não ficar refém de nenhum, tenho que ter um mecanismo pelo qual eu consiga fazer sair do sistema de saúde aquilo que não está a funcionar bem. E aí é o que eu acho onde nós falhamos em termos públicos e privados em Portugal na área da saúde. Temos imensos problemas em fechar o que quer que seja. É sempre visto como um atentado às populações, um atentado a grupos ou um atentado a qualquer coisa. E enquanto eu não perceber bem qual é o mecanismo pelo qual nós conseguimos fazer essa saída, por exemplo, se anunciasse de repente que a maternidade Alfredo da Costa tinha falido e que ia fechar porque tinha entrado em bancarrota, não haveria um cordão, mas vários cordões à volta, não é? E isso acho que é um problema até de economia política, mas com que nós temos que lidar e perceber. Enquanto eu não tiver a chave que consegue fazer isso, eu tenho alguma dificuldade em avançar por muito mais escolha. Não? Mas é uma dúvida genuína, que eu tentei expressar também, mas é uma dúvida genuína que eu tenho. A prazo, eu acho que há muitas coisas que se jogam nesta parte da arquitetura do sistema, mas se eu pensar a 10 anos, o que é que eu acho que vai ser fundamental? O que me parece que vai fazer a diferença, ou que pode fazer a diferença há 10 anos, não é a sustentabilidade financeira hoje, não é se temos liberdade de escolha ou não temos liberdade de escolha, e certamente de alguma forma se há de ir arranjando ao longo do tempo. O que me parece que vai fazer a grande diferença tem a ver com algo que vai afetar alguns dos queridos amigos que estão aqui, que são os estudantes de medicina, que vai ser a relação médico-doente e como é que ela vai regir neste triângulo de impossibilidade. Porque, no fundo, acaba por recair sobre o médico, sobre o profissional de saúde, de uma forma mais geral, o ter que gerir esta tensão entre controle de custos, liberdade de escolha e estar preso numa questão de seguro completo do seu doente. E temos doentes hoje que são mais informados, mas não têm necessariamente mais conhecimento, que são mais exigentes em termos de expectativas. Quantas pessoas hoje já não vão à consulta já com um livrinho retirado da internet, que, aliás, o João Lobo Antunes refere vários exemplos em que ele já é a segunda opinião. A primeira já foi retirada da internet. Palavras dele, não minhas. Mas em que, ao mesmo tempo, também palavras dele, o médico, ao fim de 18 segundos, já está a interromper o doente, a dizer-lhe o que é que ele tem e o que não tem, não o deixa falar. E, ao mesmo tempo, o médico vai ter a pressão da seguradora ou do sistema de saúde a dizer que ele não pode gastar, mas o doente a dizer que quer porque pagou os seus impostos e, portanto, tem direito. Portanto, aqui a gestão deste triângulo vai ter que ser gerida em 2 agentes, que é o médico e o doente, que vão ser afetados por todo o contexto financeiro que está à volta e como é que nós o vamos fazer esse controle ao longo dos próximos 10, 20 anos vai ser crucial. É isso que pode fazer correr bem ou pode fazer correr mal. Isto porque é importante para um economista? Parece ser uma coisa apenas só da área de medicina. Não é. É que se alguma coisa nós temos no nosso sistema de saúde é doentes, cidadãos, profissionais de saúde
a reagirem muito e muito rapidamente a todo o enquadramento financeiro que lhes é dado. Uma das minhas figuras favoritas, que não está no livro, porque eu tinha prometido não pôr figuras, portanto não pus figuras, é o consumo de medicamentos genéricos há 3 anos atrás. Houve uma altura, em agosto de 2008, acho eu, ou 2009, em que foi anunciado que no mês seguinte os genéricos baixariam de preço. E a ANF fez uma campanha a dizer esperem um mês para comprar os medicamentos. Não sei se se lembram dessa situação. Nós olhamos para os dados e vemos, quando olhamos as séries estatísticas, vemos uma quebra imensa num mês e no mês seguinte um aumento imenso. E portanto aquilo quase parece um eletrocardiograma. Assim. O que é que foi? Foi a população a reagir simplesmente a um efeito financeiro. Tal como vemos quando se criou sistemas de pagamento adicional para a recuperação de listas de espera, houve reação das instituições. Instituições públicas e instituições privadas apareceram disponíveis para fazer isso. Portanto, o sistema em si mesmo reage ao enquadramento económico e financeiro que lhes é dado e nós não podemos esquecer isto. Portanto, este triângulo impossível tem que ser gerido num contexto de incentivos, que é também uma palavra que o Diogo não usou, mas que eu sei que é cara, neste contexto. Portanto, a grande prazo é isso que eu acho que também faz diferença e tem esses aspectos. Ainda sobre a concorrência, sobre a forma de concorrência, eu gosto da ideia de nós pensarmos e vermos o que é que está a passar nos outros países também, para perceber os sistemas que eles têm. E perceber se nós podemos ter 2 serviços ou 3 serviços nacionais de saúde a concorrer entre nós ou não. Eu há uns anos achava que até poderíamos ter. Hoje em dia não estou convencido por causa da questão de escala. E quando olhamos para a Suíça, vemos que é um país que tem seguro privado muito regulado, mas tem custos muito elevados, mas tem um rendimento per capita muito elevado que lhes permite ter um outro tipo de soluções. Mais perto de nós está muitas vezes a Holanda, que é apresentada como exemplo. Tem unidades mais pequenas, tem seguradoras mais pequenas e que quase permitiria dizer que em Portugal se poderia ter uma coisa desse género. Curiosamente, da Holanda, nas últimas notícias, nos últimos 9 meses, 1 ano, é que o controle de custos lá está em seguro privado, está a sair fora do que eles acham que é aceitável e fala-se em que o governo holandês poderá impor um teto global às seguradoras privadas no que podem gastar em saúde. O que é um mecanismo que o Serviço Nacional de Saúde tenta usar, embora cá também sem grande resultado, porque se for sempre o teto, mas tenta usar. E, portanto, nós não temos propriamente nenhum bom exemplo internacional de escolher isto. E, portanto, também aí, quando olhamos em concorrência de planos de saúde, embora seja sensível à ideia que aqui é mais fácil ter uma boa concorrência em planos de saúde do que ter em segmentos, eu acho que aqui a concorrência, se queremos ter concorrência, faz mais sentido pensar em termos de planos de saúde. Quando tentamos descer e ver o que é que se passa nos outros países onde há essa concorrência de planos de saúde, eles também têm problemas e tendem-se a aproximar daquilo que são sistemas de outro género. Por exemplo, a própria Alemanha, que tem muitos sistemas baseados em seguros de saúde, em fundos de doença, também se tende a aproximar de ter agora um financiamento, julgo que é para a saúde materno-infantil, com um financiamento federal, que é um financiamento já próximo também do que é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os sistemas estão a caminhar e estão a tentar encontrar algum caminho. Um comentário final para a AMIL e para os americanos. Estou totalmente de acordo. Vai ser interessante ver como é que evolui, tanto mais que ter um prestador da dimensão que tem um prestador / financiador que tem esta companhia americana, com o músculo financeiro que tem por trás, é também perceber até que ponto não só muda o nosso sistema, mas até que ponto faz a internacionalização do sistema de saúde português. Até que ponto, eu estou convencido, por exemplo, que eles vão passar a trazer doentes do outro lado para serem tratados em Portugal. E saber como é que o sistema de português reage a isso também será interessante. Eu tinha preparado algumas defesas adicionais para perguntas que o Diogo pusesse, sobretudo das áreas que eu não cobri e que eu achava que ele poderia falar. E como ele não falou, falo eu só apenas de uma delas, porque eu acho que é interessante. O que eu acho que também é um dos mitos que eu acho que nós temos em Portugal, que é a educação médica e as vagas para medicina. Aqui também, mais uma vez, os estudantes já sabem a minha opinião. Já lá tivemos essa luta na Faculdade de Medicina. Não trouxe claro. Nós já tivemos esta discussão lá na associação deles e eu tenho temos uma visão diferente. Eu acho que Portugal, com a qualidade de formação que tem, pode ser um formador para toda a Europa. Eu acho que nós não nos temos que pensar em termos pequenos. Nós temos que pensar que há 20 anos a pressão dos países do Norte em ter médicos, enfermeiros e profissionais de saúde vai ser brutal. Eles não estão a formar de forma a satisfazer as necessidades que eles vão ter. Onde é que eles vão buscar? Vão buscar a sociedades, vão buscar a países onde eles acham que têm bom treino, têm capacidade de aprender línguas e de funcionar noutros sistemas. Ora, isso são tudo características que os médicos portugueses têm tido.
E, portanto, não acho que não há nenhuma vergonha em pensar que o mercado, falemos assim, de funcionamento laboral, do trabalho, da formação em Portugal, deverá ser um mercado europeu e, portanto, eu gostava muito que nós pensássemos nesses termos. Como é que... Não é exportar médicos que parece mal, mas é ter a capacidade de sermos suficientemente bons para os outros quererem os médicos portugueses. Que eu acho que é uma perspectiva muito mais positiva, que nós podemos claramente conquistar e que permite, como sociedade, dada a nossa capacidade formativa, não quebrar as expectativas de muitas jovens que querem entrar na carreira de medicina e que poderão fazê-lo em vários sítios. Aliás, eu gostava mesmo que nós tivéssemos como objetivo, eu já defini um objetivo para a próxima reunião que tiver com os estudantes de medicina, que é, nós devíamos em 5 anos abrir uma escola de medicina portuguesa em Espanha. Vamos abrir uma faculdade de medicina portuguesa em Madrid. E só para mostrar que conseguimos formar para todo lado. Pelo menos, provavelmente não faremos, mas dá uma ideia do que é aquilo que nós podemos ter em âmbito de formação. Este é também um dos pontos que eu não tinha cá, mas que eu acho que é um dos mitos que nós temos, que é, vai haver desemprego médico, ou vai haver isto. Não vai haver nada. Ou se vai haver, não será um problema num mercado alargado. Último comentário só para fechar, e fechando com o nosso trabalho em 95, quando fizemos isto. Não sei se o Diogo se lembra, mas quando nós falávamos em público de mercado, éramos apedrejados. Eu hoje fiz o teste, já falei 2 vezes em mercado, e as pessoas ainda estão nas cadeiras. E, portanto, alguma evolução houve nos últimos anos, que é uma coisa completamente saudável. Estou no Corte Inglês. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e obrigado. Eu queria agradecer ao Pedro. É um liberal crente, mas talvez não muito praticante. E o professor Diogo Lucena queria defender-se da defesa do Pedro. Não é tanto defender a defesa, é juntar 2 ou 3 coisas. Eu acho que Pedro tocou num ponto muito importante, que é esta ideia de que para termos um sistema com um bocadinho de concorrência tem que haver mecanismos de seleção do que é bom e do que é mau. Mas eu acho que, e depois deu exemplos de países onde se experimentam coisas diferentes, etc, etc. Eu acho que isso é que é a grande vantagem de ter um sistema com este tipo de coisas. É que eu, honestamente, eu acho que ninguém sabe. Eu não sei. E quem diz que sabe, eu acho que das duas uma. Está iludido. Ou então, pior do que isso, está a querer enganar alguém. Porque não acho que seja possível, no estado da ciência atual, dizer eu sei que este é o melhor sistema e desenhá-lo ex ante. Tenho o maior ceticismo possível sobre este argumento. Acho que é uma arrogância intelectual brutal. E, portanto, exatamente porque não sabemos, é que é preciso gerir este triângulo de impossibilidades e que mesmo as preferências das pessoas vão mudando. Portanto, é preciso ter um sistema com alguma flexibilidade para poder experimentar soluções e selecionar o que funcionou bem e deitar fora o que funcionou mal. E se nós, ao experimentar, não podemos deitar fora o que funcionou mal, estamos encravados num buraco, não é? Quer dizer, e, portanto, eu subscrevo completamente a importância que o Pedro diz que é preciso, mas eu acho que a alternativa a isso é, de facto, alguns iluminados desenharem um sistema que fica rígido durante 20 anos e que é de certeza desadequado daqui a 3. Mesmo que se testassem agora. E, portanto, o apelo à existência de flexibilidade, da possibilidade de fazer experiências, da possibilidade de selecionar o que é bom, eu acho que é o argumento verdadeiro, importante e substancial. E nisto tudo vai haver muito Estado e algum mercado, vai haver... Não há, na minha cabeça, o argumento principal era a flexibilidade. E talvez fosse isso que... Só um comentário. O Pedro diz que a palavra incentivos é muito cara. Eu aprendi que não uso a palavra incentivos a não ser no meio onde só estão economistas. Porque sou sempre lido da forma errada. A gente quer dizer uma coisa é sempre lido de outra maneira. Mas foi só por isso que eu não usei. Vamos agora, quem quiser colocar alguma questão. Eu pedi era que fossem questões sucintas para o maior número de pessoas poder. Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É a segunda vez que nos congratulo, e agora em nome dos estudantes da Medicina, com um ensaio. Já tivemos um ensaio do nosso mestre, o professor João Lobo Antunes. Fazer apenas algumas notas. Ao contrário do que o professor Pita Barros está à espera, eu não venho realmente falar hoje nem de política educativa, nem de educação médica. Hoje o que está em causa é mesmo o nosso Sistema Nacional de Saúde. E fazer só 2 pequenos pontos. O professor Diogo Sena, partilho da sua opinião quanto à liberdade de escolha, e um dos problemas que eu vejo hoje em dia é precisamente a liberdade de escolha existe apenas para algumas pessoas.
A falta de transparência que isso traduz para a população não haver liberdade de escolha, a mim é algo que me deixa bastante triste. Sou um defensor da liberdade de escolha. A liberdade de escolha trará uma responsabilização, fará uma responsabilização de médicos e trará mais qualidade médica e dos serviços a partir do momento em que começar a haver concorrência entre eles. Ao professor Pedro Pita Barros, na sua página 68, refere-se a 3 exigências de gestão para o futuro com as quais eu concordo. Uma delas é como é que havemos de incentivar os nossos médicos na altura em que só não temos uma coisa, que é dinheiro. E creio que é uma reflexão bastante de grande qualidade que aqui está e com as quais eu concordo. Há muitas maneiras de incentivarmos as pessoas, não apenas pelo lado económico. E as questões que eu tenho para si serão: deverá o Sistema Nacional de Saúde ser centrado no modelo económico, no modelo material, ou deverá ser centrado na pessoa e no doente? E a segunda questão prende-se com o facto de nós em Portugal importamos muitas coisas do estrangeiro. Uma delas importamos e não nos tem trazido um benefício óbvio. Foi a medicina defensiva que é praticada nos Estados Unidos. Há pouco o professor utilizou a palavra abstinência terapêutica, eu prefiro futilidade terapêutica, e a minha questão é: deverão os médicos ser responsabilizados pela excessiva e fútil utilização de meios complementares de diagnóstico e da excessiva utilização de futilidade terapêutica? Quando a mim me perguntam, e para terminar, quando me falam de sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, eu não sou economista, se tudo correr bem serei um futuro médico. E eu acho que assenta em 2 pilares não económicos. De um lado temos a responsabilização dos profissionais de saúde e dos médicos. Os médicos devem ser responsabilizados pelos atos que fazem. A medicina que eu aprendo na minha escola não é a medicina que se aplica no meu país. Eu aprendo a ver doentes, não a ver exames. Eu falo com pessoas, não leio relatórios. E creio que a responsabilização seria um dos pilares. E o outro pilar está do lado da população, que eu não considero que deve ser responsabilizada, mas sim educada. Após educar a população e conseguirmos combater os problemas que existem na nossa população de falta de conhecimento, aí sim poderemos responsabilizar. Neste momento, isto é a minha opinião pessoal, devemos responsabilizar o lado em que eu estou e educar o lado do doente. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria apenas levantar aqui uma questão que se prende com esta última intervenção também, que me parece que talvez a médio prazo e certamente a longo prazo trará resultados bastante práticos, que será do facto, através da educação e de cuidados preventivos da saúde, no sentido de fomentar junto da população infraestruturas, cuidados de base, qualidade de vida, mas tudo isso envolve questões muito mais complexas. Trará, na minha perspectiva, a médio prazo e certamente, como referi, a longo prazo, consequências muito mais práticas e objetivas, em termos não só de consciencialização e de uma relação muito mais coerente entre os próprios profissionais da saúde e os seus pacientes, como em termos de redução dos próprios custos e recursos que possam ser aplicados futuramente em cuidados secundários, numa fase já em que a cura é obrigatória e não há, como se costuma dizer, outro remédio. Era apenas este. Pedro para... E depois também. Muito bem, muito obrigado pelas vossas reflexões. De facto, estas duas intervenções andam à volta da mesma questão, como foi posto inicialmente, se deverá o SNS ser centrado no modelo económico ou centrado na pessoa. Na verdade, eu acho que deve ser centrado na relação médico-doente, mas não podemos ignorar que essa relação tem um ambiente económico à volta que a vai moldar. E muitas vezes, ao esquecermos disso,
nós podemos depois organizá-la mal. Por exemplo, quando se fala na responsabilidade dos médicos, é evidente que nós temos e vamos ter sempre uma delegação de decisões nos médicos, eventualmente noutras partes, nos profissionais de saúde, que não vamos poder evitar, nem vamos querer policiar em extremo isso. Tem que haver uma relação de confiança e vamos ter que fazer essa delegação. Não significa que o médico não tenha que ser responsável e, não digo prestar contas, porque não é disso que se trata, mas estar alerta para aquilo que faz se tem implicações para além daquela mera relação daquele doente em que está. E, portanto, quando se fala em futilidade terapêutica ou medicina defensiva, é evidente que nós temos que ter mecanismos que evitem o que é, nesse caso, no caso da medicina defensiva, uma reação a um ambiente económico de litigância que tem efeitos financeiros. É um exemplo perfeito de como é que o ambiente económico tem. Como é que nós podemos contrariar isso, por exemplo, na medicina defensiva? Temos ideias de, por exemplo, procurar o que se passa em termos de erros, não para punir, não com uma lógica de punição, mas com uma lógica de correção. O que é que isso significa? Que se eu detectar um erro no sistema e alguém foi maltratado dentro do sistema de saúde, não deve ser necessariamente um médico que tem que pagar financeiramente o custo daquilo, mas pode ser solidarizado, temos de solidariedade num sistema qualquer, desde que se prove que o médico não agiu de má fé, obviamente, que não foi de propósito que provocou, não é? E em vez de ser apenas, seja de má fé ou não, provocar uma punição do médico. Portanto, nós até temos ideias existem mecanismos que não vêm só da área da economia, neste caso, por exemplo, estas ideias vêm até da área de direito e já foram absorvidas por médicos noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, onde existe muito este problema, de arranjar mecanismos de lidar com esse ambiente económico que é uma penalização se for uma prática. O problema de educar a população e dos cuidados preventivos, que foi focado também, é sujeito às piadas nerd dos economistas, que é, se fosse fácil já alguém tinha feito. Ou no caso concreto, se fosse fácil o mercado já tinha tratado disso, não é? Porquê? Porque toda a gente concorda que se deve educar as pessoas, mas há uma linha fina entre educar e prescrever o que é que as pessoas têm que fazer de uma forma paternalista e às vezes quase excessiva. Portanto, eu acho que nós ainda não encontramos a boa forma de fazer isso. Provavelmente porque nós não pensamos a perguntar à população o que é que às vezes quer de facto em termos de organização do sistema de saúde. E no recurso às urgências é uma área onde eu vejo isso muito, muito concretamente. A maior parte das pessoas que recorre à urgência, se tivesse uma forma fácil de telefonar para algum sítio que tivesse confiança de falar com o seu médico ou com um médico do grupo daqueles em que está habituado, com alguma facilidade, eu provavelmente preferia isso a ir a uma urgência. Ou se calhar a população mais jovem neste momento até não se importaria de ter na internet o algoritmo de triagem que tem no Saúde 24, eles próprios fariam educadamente a sua triagem e veriam o que é que teriam que fazer. Nós temos demasiada a tentação de, tecnicamente, prescrever como é que tem que ser o comportamento de cada um de nós. Cada um de nós vai tentar fugir ao comportamento que é prescrito pelo sistema, muitas vezes, quanto mais não seja pelo gozo de fugir ao que o sistema diz que nós temos que fazer. Portanto, há aqui muitas vezes um jogo em que a educação e os cuidados preventivos se torna difícil porque, em vez das pessoas se concentrarem em perceber o que é que ganham com essa educação e conseguir o sistema, estão mais preocupados com prescrever o que é que os outros devem fazer. E isso é a parte que me parece faltar. Eu acho que, mais uma vez, não tenho aqui também uma resposta única, mas só ao fim de tantos anos que falamos na importância da prevenção e da educação, ainda não encontramos uma solução, está-nos a faltar qualquer coisa para perceber como é que isso se pode fazer. Não é certamente por as pessoas não quererem cuidar da sua saúde, não é? Agora, como é que isso se faz? Só posso ser que estou aberto a essas ideias. Fica para o volume 3 da Enciclopédia sobre a Saúde, num próximo ensaio. Sim, não tenha... Não vou criticá-lo, estou de acordo consigo, só não tenho a solução. Não, o que eu apenas quis referir não seria nesse sentido, ou seja, promover de uma forma doutrinária ou de qualquer outro tipo junto da população algum tipo de educação. O que me parece pertinente, dado com este tipo de ações e aquilo que foi falado também na outra intervenção, é que a promoção da consciência cívica, para que as pessoas possam livremente, com estas ações também se pretende isso, pensar livremente e por si próprias ter um sentido crítico mais, ou assim se espera, mais apurado do que se tem atualmente, isso poderá contribuir gradualmente e tendencialmente para que o seu papel social também possa ser mais responsável, não querendo responsabilizar totalmente, seja esta ou aquela pessoa, ou esta ou aquela entidade, por uma
causa ou consequência de determinada situação. Eu apenas quis referir que seria pertinente para todos, e isso promoveria com certeza uma redução de custos e promoveria com certeza também uma maior consciência de toda a gente e participação civil nas suas próprias vidas e interação entre todos. Não queria daqui de alguma forma inferir que tem que haver alguma forma, volto a referir, doutrinária ou impositiva perante alguém de seguir esta ou aquela forma de ação ou de opção. Precisamente a liberdade de escolha promove que haja mais, não só ofertas de escolhas, como também muitas outras formas de interação entre nós todos. Sim, não me interprete mal também. Não estava a criticar, é dizer que era doutrinário. Estou só a dizer é que nós tendemos rapidamente a ser doutrinários. Mas, por exemplo, um exemplo que eu acho que pode ser interessante ver o que é que acontece se for realmente feito. Já há muitos anos que se fala quando nós vamos ao Serviço Nacional de Saúde, recebemos no final um papelinho em que diz quanto é que o sistema gastou connosco. Certo? Em que se diz que isso poderá ajudar as pessoas a terem uma percepção dos custos. E, no fundo, a esperança é que as pessoas pensem assim, olha, isto custa assim tanto, então se calhar da próxima vez eu vou pensar melhor se vou usar o sistema ou não, dado o que custa. Mas há uma outra forma que as pessoas podem ter de pensar, que é, o quê? Só gastei 100 euros, mas eu estou a descontar 300 de impostos. Tenho que lá ir mais 2 vezes para valer a pena. E eu não sei, honestamente, como é que nós vamos pensar quando virmos esse valor. E isto é só é só um exemplo, mais uma vez, não é crítica, é só um exemplo de como é que muitas vezes o que é uma boa intenção, baseado naquilo que nós achamos que os outros vão fazer, pode ser facilmente invertido pelo que é a verdadeira reação das pessoas. E é essa parte que nós, às vezes, eu acho que nós falhamos em perceber o que é que pode ser a verdadeira reação das pessoas. Muito obrigado a todos. Não sei se... Agradeço a vossa presença, agradecemos em nome da Fundação a vossa presença. Esperamos que... Posso usar a palavra incentivo? Esperamos que essa discussão sirva de incentivo para adquirirem o livro e lerem, e o autor está disponível para o assinar. No próximo dia 22 de abril teremos o professor Filipe Duarte Santos sobre alterações globais, sobretudo alterações climáticas, mas não só. Está descansado.